Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem de hoje, profética, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 20, que diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Vou até repetir. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles: Mulher, por que choras? E ela disse: Porque levaram o meu Senhor, não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusesses e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabuni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os teus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Irmãos e irmãs, eu achei muito linda esta mensagem. E o que mais me chamou a atenção foi que, quando eles souberam que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro, primeiro correu dois discípulos, Pedro e o discípulo que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava correu na frente, os dois entraram ali, o discípulo que Jesus amava ficou só na porta, não entrou. Depois Pedro entrou, viu os lençóis ali, viu o lenço, tudo à parte, tudo arrumadinho, mas o corpo de Jesus não estava. Eles creram. E a Bíblia aqui diz, que me chamou mais a atenção foi o versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Os dois entraram no sepulcro. Os dois viram, creram e já retornaram. O que me chamou a atenção foi a atitude de Maria Madalena. Olha só, Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Irmãos, os dois discípulos foram na frente, olharam e viram, até creram, mas rapidinho já foram embora. Agora Maria Madalena não, ela ficou ali. E outra que me chamou a atenção aqui, ela ficou chorando, clamando, chorando. Um coração contrito jamais desprezará o Senhor. E aquela mulher que ficou ali, que não tinha pressa para sair da presença de Deus, ela ficou ali chorando. E ela viu os anjos, e os anjos apareceram para ela. E depois o próprio Jesus, ali que já tinha ressuscitado, apareceu para ela. Irmãos, não tenha pressa. Não tenha pressa de sair da presença de Deus.
Sabe o que acontece? Que muitas vezes as pessoas não conseguem ter visões, não conseguem se chegar perto de Jesus, não conseguem ter uma comunhão íntima com o Pai, porque são muito apressados. As pessoas de hoje em dia, irmãos, são muito apressadas. As pessoas são estressadas, a verdade é essa. Está um estresse, está uma preocupação, está algo tão assim que está tomando conta da mente, do coração das pessoas, que as pessoas não conseguem mais ficar chorando, como Maria Madalena ficou ali chorando, buscando, ela queria saber o que tinha acontecido, por que o corpo de Jesus tinha desaparecido, não estava mais ali no sepulcro. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas ela ficou ali, e ela ficou em prantos, ela ficou chorando, ficou ali. Irmãos, nós temos que ficar assim muitas vezes, não sabemos o que está acontecendo na nossa vida. Vem mesmo rebuliço, vem problemas, vem dificuldade, vem tanta coisa que acontece. Mas nós, irmãos, não podemos nos deixar esmorecer por causa das dificuldades, por causa das lutas e das dificuldades que vêm sobre nós. Nós temos o quê? Que nos prostrar. Quanto mais luta, mais oração. Quanto mais luta, mais chorar na presença de Deus. Deus quer humilhação. Deus quer que eu me humilhe. Deus quer que você se humilhe na presença dEle. Nós precisamos disso, irmãos, de uma humilhação. Se humilhar diante de Deus. E dizer, Senhor, me ajuda. Quando você se humilhar, um coração contrito jamais desprezará o Senhor. Quando você se entregar em oração, em choro, pranto, lágrimas, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como aconteceu com Maria. Os anjos de Deus. Olha só o que aconteceu com essa mulher depois que ela chorou e pranteou. Olha só. E viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazia o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E disseram, mulher, por que chora? E ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, mulher, por que chora? Quem busca? E ela, cuidando que era um hortelão, disse, Senhor, se tu levastes, dize-me onde o puseste e eu levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Rabuni, que quer dizer mestre. Irmãos, o próprio Jesus apareceu para ela, só que ele já estava em corpo glorificado e ela não conheceu Jesus. Irmãos, isso acontece muitas vezes conosco. Jesus agora, ele vive num corpo glorificado. E para nós ter essa comunhão com ele, enxergar ele, ver ele, saber que é ele, nós temos que buscar muito a presença dele, buscar comunhão com ele. Jesus falou para os discípulos, já não chamo mais vocês servos, e sim amigos. Nós temos que chegar tanto ao Senhor, buscar tanto a presença dele, que a gente tem que se tornar amigos de Jesus. Jesus tem que se tornar nosso amigo, nosso conselheiro, aquele que cuida de nós, a pessoa mais importante da nossa vida. Porque a mulher, ela olhou, pensou que fosse ali, tipo um jardineiro, aquele que cuidava dali do lugar, mas era o próprio Jesus que estava ali. Mas daí, irmãos, que eu achei interessante essa parte aqui, eu achei muito interessante, por quê? Porque daí o Senhor falou assim, disse Jesus, Maria. Quando ele falou o nome dela, Maria, com aquela voz suave, aquela voz tenra, aquela voz maravilhosa. Quando Jesus, ele se aproxima de nós, a gente não tem dúvida de que é ele, porque a voz dele é incomparável. A voz dele é como se fosse um rio de muitas águas. A voz dele é suave, a voz dele é gostosa. Quando eu estou orando, muitas vezes ele me chama de filha. Ele fala filha. Quando ele fala filha, eu já sei que é ele. Daí eu falo Jesus e eu começo a conversar com ele. E você tem que ter essa comunhão, você tem que conhecer ele. Muitas vezes você vai fazer a oração, mas parece que Jesus está a quilômetros de distância. Você está que nem a Maria, que Jesus conversando com ela, ela pensou que fosse o jardineiro ali que estava ali. Ela não conheceu ele, mas quando ele veio com aquela voz suave e falou o nome dela, Maria, aí ela falou, Rabuni, mestre, é o Senhor? Aí ela viu que era ele. Então, irmãos, nós temos que ter essa comunhão. Mas para ter essa comunhão, nós não podemos ter pressa. Os discípulos olharam, viram ali que o corpo não estava ali e já correram e foram embora para casa. Ela não teve pressa. Ela ficou o tempo necessário, ficou chorando. Nós temos que ficar chorando, buscando o Senhor. Não importa que já tenha passado meia hora, não importa que tenha passado uma hora, não importa. O importante é você ficar até
ver Jesus, até ver os anjos de Jesus, até você ter a visão do reino, até você sentir ele falar com você, até ele vir e se aproximar de você, até você ter essa comunhão com ele. Então vamos aprender, irmão, a ter comunhão com o Senhor. Não o busque apenas por buscar, por causa de... Sabia que a maioria das pessoas buscam o Senhor por causa do quê? Dos problemas materiais que estão passando, dos problemas de saúde, problema conjugal, problema com filho, problema com tanta coisa. Não vamos buscar o Senhor só porque Ele, para pedir as coisas, pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode nos oferecer. Não, vamos buscar a Ele porque amamos Ele. Não, tem até um hino que fala que a gente não pode buscar a Deus pelo que Ele nos dá, e sim pelo que Ele é. Nós temos que buscar pelo que Ele é e pelo que Ele faz por nós. O que Ele faz por nós? Nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos dá amor. Ele é nosso amigo, companheiro. Ele é a pessoa que pode nos fazer feliz. E Ele é a pessoa que me faz feliz e faz você feliz. Vamos fazer essa oração? Pedir para o Senhor, então, que venha nos ajudar a chegar mais perto de Jesus? Então vamos fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que possamos ser como Maria, Pai. Que possamos, Senhor, ficar chorando, derramando lágrimas mesmo diante de Ti. Para que venhamos, Senhor, ver o Senhor. Ela viu, Pai. Ela sozinha, aquela mulher, ela conseguiu. Pedro não viu, ali o discípulo amado do Senhor não viu ela. Foram embora para casa, mas ela ficou ali, Jesus. Ela ficou o tempo necessário, e quando ela ficou ali chorando, os anjos vieram consolar e falou: mulher, por que choras? E Jesus também falou: por que você está chorando? Só que ela não conheceu Jesus. Depois Jesus falou o nome dela, Maria. Daí ela conheceu que era Ele. Senhor Jesus, nós temos que ficar ali até ter contato, Senhor, com o Senhor. Até o Senhor se manifestar, até o Senhor falar conosco. Mas para que o Senhor venha falar conosco, nós temos que ter um coração contrito. Temos que derramar lágrimas diante do Senhor. Não podemos chegar diante de Ti com pressa, Pai. Tira toda a pressa do nosso coração. A pressa que atrapalha, Pai. Vamos ficar, Senhor, buscando o Senhor o tempo necessário para que o Senhor venha se manifestar. Essa é uma mensagem linda. Que de hoje em diante você feche o teu quarto, dobre o teu joelho e vai ter com o teu Deus. E Ele vai falar contigo, e Ele vai se manifestar. Os anjos do Senhor também vão estar ali com Jesus. E você vai ter ali uma experiência sobrenatural, e você vai ver Jesus de perto. Você quer ver Jesus de perto? Então, faça isso. Abra teu coração e deixa Jesus entrar. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.